E então, na verdade, são reflexões, abordagens que ele foi fazendo e que possibilitou a gente ter um instrumento. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Uma ideia absolutamente central na teoria dele é o paciente em relação à figura parental, né? O paciente diante da relação com os pais. Isso é muito central para poder entender o conflito neurótico, né? Então, eu vou fazer uma breve recordação dos nossos 2 encontros anteriores, para depois a gente entrar no de hoje, que é o segundo sonho. Então, o Freud ele foi procurado para atender uma adolescente de 18 anos, né? Uma pessoa que chegou até ele extremamente ferida, porque ela estava no meio de uma complicação de adultos. Vocês concordam? A mãe dela, deprimida, desinteressada, pouco entusiasmada com a maternidade, muito envolvida com as questões dos afazeres da casa. O pai, com uma série de questões somáticas, né? Sífilis, tuberculose, com o envolvimento de uma situação amorosa extraconjugal, né? E adora uma adolescente assim, querendo atenção, querendo o que todo filho precisa, assim, sabe? De um apoio para poder começar a vida, sentir uma retaguarda nos pais. E uma leitura que eu faço nesse caso é que os pais talvez estivessem muito envolvidos com questões deles, entende? E não a disponibilidade que ela demandava. Então, veja bem, eles foram passar um período ali numa cidade ali por perto, na Itália. Na verdade, esse casal de amigos, o pai estava envolvido com a mulher do amigo, né? O amigo se interessou pela governanta, depois chegou até Dora e ele abordou a Dora lá na cena do lago, né? E ela, na verdade, aquilo tudo foi uma vivência muito forte para ela, porque até o Freud comenta aqui, o que ela viveu, uma adolescente que está indo tudo bem, tal, com 18, 19 anos, ela resolve uma situação assim sozinha, sem ter que recorrer aos pais. Mas ela estava muito insegura, muito ferida com o que o pai estava vivendo, né? Na verdade, o que ela queria? Ela queria que o pai terminasse aquela relação e pudesse se dedicar à família. Estava todo mundo precisando muito dele, né? Bom, o pai da menina, que já conhecia o Freud, já tinha feito alguma consulta com ele, que foi bem sucedida, a medicação que ele passou. Na verdade, o pai levou Dora para que... Sabe quando vocês recebem um paciente e a família fala assim, olha, eu quero ver se você dá um jeito nela, né? Um jeito que é? Parar de dar trabalho, fica boazinha e faz o que os pais querem, né? E o Tipo, Freud ali, conserta para mim, né? certa para mim, né? É. Deixa mais favorável para mim a situação, porque ela está dando muito trabalho, né? E nisso o Freud coloca, olha, para quem está entrando, eu estou só fazendo uma recordação, ainda não entrei no assunto de hoje, tá? E o Freud ali ele já coloca alguma coisa, que ele não estaria ali para servir o pai, né? Ele estaria ali para fazer uma investigação e ver junto com ela o que estava acontecendo, o que estava se passando. Então,
É uma situação importantíssima da gente ler com os detalhes, com cuidado. E o que o Freud faz nesse estudo? Um caso de histeria. Ele vai dar esse panorama geral do que estava se passando. Depois, ele conta 2 sonhos e depois um pós-escrito, que é o que nós vamos ver a semana que vem. E esse pós-escrito tem muitas coisas para a gente conversar, o que ele pôde aprender, o que ele pôde concluir, tá? Então, eu quero ver com vocês novamente o primeiro sonho, que é curtinho, rapidinho, mas eu quero falar o que ele foi direcionando nesse primeiro sonho, né? Vocês vão ficar atentos para ver como que o Freud começou a trabalhar intensamente com esse sonho a linguagem simbólica. Então tem assim o conteúdo manifesto dentro de um sonho, e o Freud vai estar interessado no conteúdo latente, né? Então, o paciente vai lá no seu consultório, ele te conta um sonho que ele pode recordar e você vai procurar pensar e trabalhar não com aquilo que está sendo mostrado, mas o que pode representar. Então, o primeiro sonho, a Dora fala assim: uma casa estava em chamas, né? Vocês já vão pensando analiticamente, tá? Uma casa em chamas pode significar uma turbulência, né? Meu pai encontrava-se de pé ao lado de minha cama e me despertou. Vesti-me rapidamente. Mamãe queria parar e salvar sua caixa de joias, mas papai disse: recuso-me a deixar que eu e meus 2 filhos sejamos queimados por causa de sua caixa de joias. Descemos apressadamente as escadas e logo que me encontrei fora da casa, despertei. O sonho é isso. E com isso, o Freud foi trabalhando, perguntando e relacionando com várias coisas. Então, o que eu quero relembrar para vocês disso daí? Veja que ele pegou um sonho que ela fala do incêndio, da atitude do pai de querer salvar, a mãe que queria salvar uma outra coisa. Ele vai direcionar Dora diante do pai e da mãe. E ele vai tentar desvendar essa linguagem simbólica. Que caixa pode representar, por exemplo, a caixa de joias, os genitais femininos, que esse incêndio, esse fogo pode desempenhar o papel da própria sexualidade. O pai, numa função protetora de querer salvar, que isso era o desejo da Dora, que o pai a ajudasse nisso tudo que ela estava vivenciando, não é? E aí nós vamos ver por que ela solicitou tanto a presença do pai, né? Por que ela precisava de tudo isso? Bom, vamos entrar então no material de hoje, que é o trabalho que ele fez no segundo sonho. Ele contou assim que foi um sonho que ele não teve a oportunidade de interpretar tão intensamente como no primeiro. Por quê? No primeiro, ele teve mais tempo com ela. No segundo, nessa sessão que ela conta o segundo sonho, ela já falou para o Freud que ela não ia voltar mais, né? Então ele falou: hoje nós temos sessão e hoje nós vamos trabalhar, né? Que isso é uma das recomendações que ele dá, assim, que o paciente chega no começo da sessão, ele fala que não vem mais. Mas então você vai trabalhar como se fosse um dia normal de trabalho, tá certo?
vamos ver o que está acontecendo, o que se passa, que material que está sendo trazido. Na verdade, veio uma ideia assim, que o Freud ele trabalhou muito intensamente com a Dora e ele fez com que ela se aproximasse de questões que talvez ela não quisesse tanto ver, né? E hoje, mais no final do segundo sonho, a gente vai ver o que estava assim tão intenso para ela. E ele trabalhou assim, tinha a Dora diante do pai e da mãe, e o senhor K e a senhora K, para o Freud, também foram representações do casal edipiano, tá certo? Tudo isso não foi só um homem que se aproximou dela, que fez uma proposta sexual que ela não queria, que ela deu um tapa na cara dele para ele ir embora, se afastar dela. Tinha muito mais elementos envolvidos aí, né? Eu acho que isso ficou bem claro com a leitura que vocês fizeram. Então, ele fala assim que esse segundo sonho ele ocorreu algumas semanas depois do primeiro. E após ser discutido, a análise foi interrompida. A Dora ficou 11 semanas só, e é mais ou menos uma característica que tem. É difícil o adolescente que permanece bastante tempo, e quando permanece é uma coisa assim muito interessante, porque a maioria para. Ah, não quero mais, não venho mais. Bom, e a colocação que o Freud faz é no sentido de você ter todo o respeito pelo paciente, ele fica até quando ele quiser, né? Você pode mostrar muitas coisas, a necessidade que haveria, mas a última decisão é da pessoa. Você não pode impor uma coisa como essa, que é um tratamento e uma abordagem psicanalítica. A pessoa tem que querer muito, porque você vai entrar nas emoções muito íntimas dela. Ela tem que querer, né? Então, ele fala assim: foi possível, com a interpretação desse segundo sonho, preencher algumas lacunas que haviam ficado, lacunas de memória até do passado dela, né? Bom, vou contar então o sonho. Eu caminhava a esmo por uma cidade desconhecida. As ruas e as praças me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava e fui para o meu quarto e lá encontrei uma carta da mamãe. Esta carta dizia que, como eu havia saído de casa sem o consentimento dos meus pais, ela não desejara escrever-me para contar que papai estava doente. Agora ele está morto e, se você quiser, pode voltar. Dirigi-me então à estação e indaguei umas 100 vezes onde fica a estação, e sempre me respondiam: a 5 minutos daqui. Vi então uma floresta espessa à minha frente e nela penetrei, lá encontrando um homem a quem fiz a pergunta, e ele respondeu: a 2 horas e meia daqui. Ele ofereceu-se para me acompanhar, mas recusei e continuei sozinha. Vi a estação à minha frente, mas não conseguia alcançá-la. Ao mesmo tempo, eu tive a mesma sensação de ansiedade que se experimenta nos sonhos quando não se consegue mover. A seguir, estava em casa. Devo ter viajado nesse meio tempo, mas nada me recordo quanto a isso. Entrei no alojamento do porteiro e perguntei por nosso apartamento. A criada abriu a porta e respondeu que mamãe e os outros já estavam no cemitério. Então, a gente tem aqui uma porção de coisa para conversar, né? É muito comum para uma mulher, na adolescência, pensar uma coisa assim:
um dia eu vou me casar, eu acho que meu pai não vai aguentar. Isso é uma fantasia feminina muito forte. Estou falando aqui com várias mulheres que sabem o que eu estou falando, entende? Ele vai sofrer muito. Então, tem toda essa simbologia dela sair de casa, dela ir embora, e o pai dela ter morrido de desgosto, né? Freud começa a conjecturar sobre questões, logo que ela contou o sonho, vocês observaram na sua leitura, logo que ela contou o sonho, ele começou as indagações e o pedido de associações pela ligação dela com o senhor K. Vocês notaram isso? Né? Quer dizer, ele falando que ele entendia que esse sonho ele não ficou perguntando da estação, da angústia, de qual era o caminho, como que era, por que que ela estava perdida. Ele começou a perguntar, começa a conjecturar sobre questões da relação de Dora com o senhor K. Fala novamente sobre a cena do lago e fala que uma moça poderia resolver essas questões sozinhas, sem solicitar os pais. Ela solicitou os pais porque esse senhor K da cena do lago tinha a ver com o pai dela, né? Agora ele começa a apresentar o que foi possível interpretar junto com Dora sobre esse sonho. Ela vagueava sozinha numa cidade estranha e via ruas e praças. Era uma cidade onde ela jamais estivera. E ela pode ter visto quadros e fotos desse lugar e disso ter tirado imagens para compor o seu sonho. Vocês sabem que dentro da gente, no inconsciente, tem um verdadeiro acervo de imagens, de coisas. Às vezes você acorda e se recorda de um sonho, você fala, nossa, mas da onde que eu tirei isso, né? De coisas que você usa para compor, que faz parte lá do seu acervo, que vai ficando. E geralmente você pega coisas de um acervo que não está assim ali há tanto tempo. Vocês viram que aqui ele vai contando das visitas que eles receberam, que ela foi com o primo passear por Viena, que ela tinha recebido, acho que do tipo de uma agência de turismo, uma estação de cura na Alemanha que tinha fotos, tudo isso a pessoa vai usando no sonho. Por ocasião do Natal, uma estação de cura alemã enviara-lhe prospectos com vistas da cidade e no dia anterior ela mostrara para alguns parentes que estavam hospedados em sua casa. Ela pergunta à mãe: aonde está a caixa? A caixa que estava guardada esses cartões, né? Um dos cartões representava uma praça com um monumento. Aí ele conta desse jovem engenheiro que ele tinha um interesse especial por Dora, né? Que ele era um rapaz que a Dora havia conhecido, ele foi trabalhar na Alemanha para se tornar independente financeiramente e aproveitava todas as oportunidades para se fazer presente para Dora lembrar-se dele. Ele pretendia um dia pedi-la em casamento. O primo viera passar férias e Dora foi mostrar Viena para ele. A visita do primo fez ela lembrar da primeira vez que ela foi a Dresden sozinha e passeara sem rumo por lá, né? Vendo galeria de quadros, e ela demorou-se 2 horas diante da Madonna Sistina, absorta em uma muda admiração. E Freud pergunta para ela o que tinha chamado tanta atenção no quadro, né? E ela fala a Madonna.
E esse quadro é representado a Madonna e ela segura o menino Jesus no colo. E daí mais para frente vocês vão ver que tem toda uma questão de ter dado à luz a um bebê, né? Nessa primeira parte do sonho, ela se identificava com o jovem. Esse jovem vagueava por um lugar estranho, tentando atingir um objetivo. Então, nós estamos falando da estação de trem, do sonho, outra vez de uma caixa, da representação de mulher. Depois teve uma questão ali, quando estavam com esses parentes, que o pai pediu a ela uma dose de cunhaque, né? E o pai fala que ele gostava de toda noite tomar um pouco de cunhaque porque ajudava a dormir, né? E o Freud já pensou no seguinte, por que que a pessoa não dormia tranquilamente, né? Ali numa nota de rodapé, ele fala que nós sabemos que o melhor meio de você induzir um sonho é depois de uma relação sexual. E que ele estava falando que ele não conseguia dormir, porque ele não tinha isso em casa. Várias vezes vai aparecer essa situação, tanto no pai como no senhor K, essa frase: você sabe que nada recebo de minha mulher, né? Vamos guardando essas frases que elas vão fazer um sentido, né? E aí a Dora se irrita quando ela estava pedindo a chave para abrir o buffet, para pegar a garrafa de conhaque e servir uma dose para o pai. E ela fala para a mãe: já lhe perguntei 100 vezes aonde está a chave do buffet. E aqui o Freud fala que são perguntas alusivas aos órgãos genitais, tanto a fechadura como a chave que compõem essa questão simbólica, né? E aí ela viu as pessoas fazendo um brinde ao pai, que eles brindam a saúde, né? E ela viu rapidamente num relance uma expressão do pai de preocupação, como querendo aludir à ideia que ele não estaria bem de saúde. Essas coisas todas vão imprimindo na mente para a noite ela sonhar com a morte. É comum, às vezes, falar não está bem de saúde, um adolescente pensar a culpa é minha, né? É o desgosto que eu dou para ele. A Dora havia escrito uma carta para os pais, né, para provocar um susto no pai, para ele ficar bem preocupado e terminar o romance com a senhora K, né? Assim, essas situações para os filhos, elas são muito difíceis. Não é só a esposa que se sente traída, os filhos também. Quando essas coisas acontecem, deles ficarem sabendo, dá um ciúme muito grande. Fala, como que meu pai vai viver isso? Por que que ele não fica com a gente, né? É difícil isso aí. Bem, de acordo com a sua imaginação, ela sairia de casa e se encontrava com estranhos e seu pai morrera de desgosto por sua falta. Desse modo, ela se vingaria. Ela teria, assim, um desejo de vingança, tanto pelo senhor K, depois nós vamos ver por quê, e pelo próprio pai, pelo que ele tinha feito para eles. Muita raiva isso daí, né? Registremos o ardente desejo de vingança de Dora. E aí ele volta a falar da questão da satisfação sexual, que é o melhor
soporífero e que a insônia é quase sempre a consequência da insatisfação. Freud voltou à cena do lago e pediu a Dora que a descrevesse detalhadamente. E daí Dora começa a falar novamente, que quando ela percebeu o sentido das palavras do Sr. K, ela o esbofeteou e fugiu. E o que ela gravou muito foi, ele se aproximou dela, né, fisicamente, e falou: você sabe que nada recebo de minha mulher. Aí ela saiu correndo, ela fugiu, e ela tinha a intenção de voltar para a cidade a pé sozinha. Mas ela pergunta a um senhor que estava por ali se L, que a gente acha que é Limone, né, a cidade Limone su Guarda, estava muito longe dali. E ele falou 2 horas e meia. Aí ela achou que era longe demais, ela voltou para o barco e para voltar para a cidade, e o senhor K estava no barco. Aí as palavras que vão aparecendo para nós, bosque, o quadro, as ninfas, a estação, a plataforma da estrada de ferro, o cemitério, o vestíbulo antessala, ninfas, e todas essas palavras o Freud vai ouvindo, vai compondo e vai dando a elas um conteúdo sexual, né? O sonho estaria oculta uma fantasia de defloração, a fantasia de um homem procurando forçar a entrada, a antessala, a entrada nos órgãos sexuais femininos. Aí tem esse outro trecho do sonho, que a empregada fala que estavam todos no cemitério e a Dora foi para o quarto dela ler um livro, né? Ela entrou calmamente no quarto e começou a ler um grande livro que estava sobre a sua escrivaninha. E aí o Freud faz toda uma correlação que um livro grande, normalmente é enciclopédia, que os adolescentes vão buscar para poder esclarecer suas dúvidas, geralmente as dúvidas que têm uma conotação sexual. É muita coisa para eles saberem, né? E nessa época não podia perguntar essas coisas em casa. E eles leem às escondidas, morrendo de medo, mas para poder se instruir a respeito dos mistérios. E o Freud fala que ele percebia que a Dora sabia muita coisa do que se passava, né? E aí ele até fala assim que se ela estava calmamente lendo, geralmente lê com medo, às escondidas, se o seu pai já estivesse morto, ela poderia ler mais à vontade, porque ele não ia voltar e não ia ver o que ela estava fazendo. Aí ele começa a descrever vários sintomas histéricos que a Dora começou a apresentar. A questão das dores, que eram investigadas se seria uma apendicite relacionada com a apendicite que o primo teve, né? Apendicite, cólicas menstruais, constipação intestinal. E ele vai perguntando as datas, quando isso aconteceu, e ela fala 9 meses depois da cena do lago. E ele entende como uma fantasia que ela ficou com medo de ter sido engravidada e essas dores abdominais serem um trabalho de parto, né? Por um passo em falso que ela poderia ter dado. Daí Freud fala para ela: se é verdade que você deu à luz a uma criança,
9 meses após a cena do lago, e se você desde esse dia suporta as consequências do seu passo em falso, então devemos entender que em seu inconsciente você deve ter lamentado o desfecho da cena. E aqui tem uma coisa que eu vou falar mais livremente sem estar lendo aqui o tempo todo. Aqui o Freud deduziu que ela estava muito mais envolvida, e aqui que tem uma coisa para a gente ficar muito atento. Ela conta um sonho como esse, e quanta coisa que o Freud foi deduzindo. Ela era uma moça muito ligada à figura do pai. E talvez ela tivesse ficado também em relação ao senhor K. Mas ela foi entendendo coisas que para ela eram muito duras. A governanta que cuidava dos filhos do senhor K, ela prestava atenção na reação dela, ela achava estranho, porque essa governanta tratava o senhor K mal, ela não respondia às perguntas dele, né? Você vê que ali tinha um clima entre eles. E um dia essa governanta contou que o senhor dela, ela acabou cedendo, ela teve, não sei se uma vez, se várias vezes, mas ela sexualmente se envolveu com ele. Depois ele passou a desprezá-la, né? Então você vê que vai aparecendo um senhor K, que era um homem que vivia mal no casamento, que sabia que a mulher o traía, ele aceitou a situação, mas ele tinha as investidas dele, ele era sedutor. E assim ele foi com a governanta, e o Freud perguntou como que era a situação da governanta, ela avisou, ela deu o aviso prévio que ela ia embora, mas sabe aquele tipo de reação que a pessoa tem, que ela fala, eu vou embora, mas no fundo ela quer causar um espanto para a pessoa se desesperar e pedir para que ela não vá, pedir que ela fique, mas a pessoa só faz isso quando ela de fato se apaixonou. E a Dora viu que, no fundo, ela viveu uma coisa muito semelhante à governanta. Ela deu um tapa no senhor K, porque ela esperava que ele se desesperasse e voltasse a cortejá-la, voltasse a pedir ela em namoro, e que ele mostraria então que ele não estava só querendo ter uma aventura com ela, mas ele estava verdadeiramente apaixonado e querendo que ela considerasse o pedido dele, que ele se divorciaria e se casaria com ela. Conforme a governanta foi contando todas essas coisas, ela foi caindo em si e foi entendendo que ela não tinha o que ela esperava, assim, que o pai realmente gostasse muito dela, lutasse por ela, o senhor K também. E aí que a Dora começou a falar que ela tinha tido uma imensa desilusão, que ela achava que as pessoas tinham, na verdade, apenas um interesse por ela, mas para satisfazer algumas necessidades deles. E o próprio Freud, no fundo, ele queria comprovar a teoria dele sobre a interpretação dos sonhos, né? Então ela passou um momento que foi muito difícil para ela, né? Tudo isso. E ela entendeu que ela tinha mesmo era que aprender mais a se defender das pessoas do que confiar, né? Uma ferida nisso tudo, né? Aí
Aí ela falou para o Freud nesse dia, ela contou essa cena, né, o segundo sonho, que era essa busca toda dela, e, e ela disse para ele, ele falou para ela assim, o seu amor pelo Senhor K não terminou com a cena no lago, mas continuou até hoje. Então, ele estava mostrando para ela uma coisa que ela não queria ver. Embora seja verdade que você não tinha consciência disso tudo, mas na verdade você queria que ele voltasse, que ele prometesse coisas para você, que ele pensasse em se divorciar, ficar com você. Aí ela falou para ele: Você sabe que hoje é o último dia que eu venho? E ela, de certa maneira, se identificou como a história da governanta desprezada. E ela deu ao Freud também o aviso de 15 dias, de aviso prévio, né? E agora compreendo porque você esbofeteou o senhor K em resposta às suas propostas, né? Que é como se ele tivesse tratado a Dora exatamente como ele tratou a governanta. E você está me dando o aviso prévio como ela deu lá na casa do senhor K, né? A governanta falou que ia sair, que ia embora, quando as esperanças dela em relação ao senhor K tinha terminado. A verdade é que começo a suspeitar que você levou o caso com o senhor K muito mais a sério do que tem admitido até aqui. Você poderia ter pensado que ele queria divorciar-se para poder casar com você. Você deve ter ficado muito decepcionada quando as suas acusações ao senhor K não surtiram o efeito desejado de renovação de suas propostas, e sim ele assumiu uma atitude de negativas e calúnias. Você imaginou realmente que as propostas do senhor K eram sérias e que ele não desistiria até casar-se com você? Dora escutou sem contestar. Parecia até que ela ficou emocionada. Despediu-se desejando-me um feliz ano novo e nunca mais voltou. O pai, ele também se desinteressou pela análise da filha, porque ele apoiara o tratamento esperando que Freud pudesse convencer Dora de que nada havia além de amizade entre ele e a senhora K. Quer dizer, ele pedia que o Freud mentisse para ela, né? Seu interesse desapareceu pela análise quando percebeu que não era minha intenção chegar a esse resultado. E aí que ele fala aquelas frases tão importantes, que ele fala que ele vê que o analista pode sim envolver o paciente, fazer com que ele fique mais e até de uma certa forma ter uma atitude sedutora, mas que não era a intenção dele. Ele deixaria ela completa. Isso é muito importante, viu? Por exemplo, quando uma pessoa fala, eu vou parar, né? E você poder dizer, olha, eu respeito a sua decisão, mesmo porque nesse momento você está falando para o seu paciente que ele que sabe, porque ele que cuida da vida dele, né? Você pode dizer assim: eu gostaria de dizer para você como eu vejo a situação, mas a decisão é sua, entende? Às vezes você diz para um paciente: olha, eu vejo que eu tive que trabalhar coisas com você, que eu te mostrei coisas difíceis, difíceis de serem admitidas, de você poder, né? Mas achei totalmente necessárias e digo a você que sempre na sua vida a última palavra das decisões é sempre sua, você tem responsabilidade por elas, né? E nessa hora você tem a oportunidade de dizer para um paciente como cada decisão da vida dele é fundamental. E por isso que ele tem que se tratar muito bem
pensar sempre o que que é melhor para ele, porque a responsabilidade, o caminho que ele vai dando é ele mesmo, né. É claro que não era uma situação que não tinha chegado ao fim, pelo contrário, até aqui nessas 11 semanas, tinha só sido levantadas as feridas que ela estava vivendo, né, porque ela era uma moça que estava se sentindo profundamente sozinha, né, sem uma ligação, assim, que pudesse ser, muito parceira dela, né. Ela poderia ter isso no analista, né, mas ela também, fez uma transferência negativa e ela atribuiu ao Freud a mesma coisa: "Você está comigo porque você tem interesse nos seus estudos, não em mim". Então, boa parte do caso a gente viu até aqui. O nosso encontro da semana que vem vai ser muito importante, porque nós vamos poder conversar mais, assim, sobre o que o Freud conseguiu tirar de tudo isso, né. E vocês vão ver que foi um momento muito importante da evolução da psicanálise, né, o que que ele pôde constatar. Bem, isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje, né, desse mais esse trecho do caso. E agora nós vamos poder, então, conversar livremente sobre o que vocês quiserem, todas as questões que vocês quiserem colocar. Eu quero também muito ouvir de vocês, eh, como é que está sendo para vocês estudarem isso, entende? Se tem sido algo que pode sim trazer reflexões para a clínica, né? Uma coisa que eu acho belíssimo nesse estudo é como o Freud pôde mostrar essas questões, assim, por exemplo, aqui nós estamos estudando um caso, uma paciente do sexo feminino. Quanta coisa que ele nos faz ver, né? Da relação com o pai, da relação com a mãe, um casal substituto que pode ser eleito para trazer tantas emoções, né? A ligação da menina com o pai, né? E ele vai, você vê que no sonho ele começa a trabalhar, ele centraliza todas as angústias na relação com o casal. Isso que eu estava dizendo a vocês, né? Então agora eu vou ficar um pouco quieta, vou deixar vocês falarem. Eu estou muito feliz de estudar, estou gostando muito o fato de ser até semanal, essa coisa da. Eu vou colocar como obrigação, mas não está sendo uma obrigação, está sendo muito bom, né? Ler, não, nunca tinha lido o caso dela inteiro assim, né? E ler aos pouquinhos vai internalizando melhor. E, e também lendo, eu acho que me ajuda muito na clínica, na situação assim. Ele, nenhum momento, ele É, foge no sentido assim. Ela fala da questões do que o pai está fazendo, que moralmente era errado, mas ele não entra nessa vertente de julgar ou de. Ele sempre traz para ela, né? A situação do senhor K, a situação da esposa dele, né? Ele não entra julgando ou fazendo comentários sobre a família, né? É só ali. Ele traz sempre para o olhar para ela, né? E a gente exatamente. É. tomar esse cuidado na clínica, né? Porque a gente é sempre convidado a falar do outro, né? Exatamente, Raquel. Um comentário muito interessante, porque
nós estamos falando sobre uma situação clínica, mas ela tem um conteúdo, é um pouco assim como a gente faz abordando a vida inconsciente, né? Tem algo que está escrito aqui nesse livro, mas tem muito mais por baixo disso, porque ele tá mostrando uma teoria e uma técnica, entende? Isso que você observou é importantíssimo a gente poder realmente falar sobre isso. Quando você está ouvindo o seu paciente, como é importante você ouvir focalizado o que será que essa pessoa está querendo me descrever do sentimento dela. A pessoa vem para análise para você traduzir o que é que ela sente. Entende? Não é para falar o que você acha do pai dela, da mãe dela, não é essa a questão. Ou se ela deve fazer isso ou fazer aquilo, isso não interessa, isso quem vai ver é ela, né? Então, um ponto na formação psicanalítica que é muito importante é a escuta psicanalítica, entende? Para vocês fazerem isso que nós estamos falando, você tem que escutar de um jeito que é muito específico, entende? A pessoa te conta 1000 coisas e você está ali ouvindo todas aquelas coisas, mas você está pensando em tentar traduzir o sentimento. E para que isso? Para que é isso, né? É que conforme a pessoa se aproxima dela mesma, ela vai poder se organizar internamente de uma outra forma. Por exemplo, nesse caso que a gente está vendo, a Dora não tinha visto como ela estava envolvida pelo Sr. K. A hora que você lê, aparentemente, ela está só falando de um homem que se aproximou dela. Isso é uma coisa comum na vida de uma mulher que ficou moça, que é uma flor que atrai, tantas pessoas se aproximam, mas foi uma aproximação que mexeu muito com ela, entende? E mexeu por questões edípicas, entende? Ela estava sofrendo com o que o pai estava fazendo, ela queria alguém que vingasse tudo isso e que fizesse isso que ela queria, terminasse essas coisas todas e ficasse fielmente para com ela. Ela queria um vínculo estável, entende? Fiel. E uma necessidade de proteção, não é, Cibele? Sim, Estela, sem dúvida, sem dúvida. Porque uma ligação intensa, assim, fiel na sua vida, ela te protege, sim. Mas tem que ser verdadeira. Se ela não for, ela pode acabar com você. Né? Imagine a situação dessa governanta, né, que vai contando. Você vê uma moça pobre, ela vai trabalhar na casa de alguém. Você vê o que a pessoa encontra pela frente, né? Tudo bem, ela podia ter os sonhos dela também de casar com o patrão, mudar de vida. Mas não é isso que acontece. Geralmente, a pessoa vem, se aproveita e ter logo, né? Depois que conseguiu, acabou o interesse, né? Então, e ninguém sai de casa sabendo de tudo, preparada, né? Aí você às vezes leva umas cacetadas até aprender. Eu estou falando assim para vocês porque tudo isso existe na vida, entende? As desilusões, as feridas, o sofrimento. E os pacientes vêm trazer isso, entende? Cibele, eu fiquei pensando, né? Como que as fusões
depois de uma certa idade, né, tem algo muito difícil, né, para ser desfusionado, né? E aí você está falando assim sobre o quê? Eu fiquei pensando assim dessa moça, né? É, tudo que talvez os pais, né, não deixaram ela viver algumas coisas e ela também não conseguiu viver isso, né? Tinha uma coisa muito ligada um no outro. E eu fico pensando assim, né, que esses desligamentos talvez a gente tenha que tentar, né, entender que tem que ser feito muito lá atrás, né? Não deixar que isso seja feito com uma certa idade, porque eu acho que isso fica uma coisa muito mais dolorida e é algo assim, né, que parece que a pessoa não vai suportar tudo aquilo, né? Assim, é, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando, no sentido assim que existe uma dicotomia, às vezes na formação de um filho, Uhum. e você tem que chegar perto, fazer o seu papel, proteger, ensinar, e ao mesmo tempo não prender, empurrar para a vida. Então, mas eu fiquei pensando numa ligação a nível mental, Cibele. Uma coisa emocional mesmo, como fica tudo muito colado, tudo muito grudado. A gente está falando assim dos vínculos de dependências muito estreitos, como Uhum. são difíceis, né? Sim. Sim, sim. Porque você vê é uma coisa que ela é complexa, sabe? Como fazer em relação à dependência, à independência, né? Você ligar e você desapegar, Uhum. né? Não tem receita, não é fácil. Como é difícil, né, matar os nossos pais em vida, né? Porque eu acho que esse matar representa a nossa busca, né? As nossas conquistas, a gente poder ir atrás de alguns sonhos, né? Você poder viver, Uhum. entende? Você ir atrás do. Eu acho esse segundo sonho tem isso, ela saiu de casa, Uhum. simbolizando exatamente isso que você está falando, Ederval, sabe? Ela, ela foi tentar a vida dela, né? Uhum. E, mas você vê, ela foi tentar, mas ao mesmo tempo ela queria que eles sentissem falta dela e pedissem para ela voltar, Uhum. né? Tem uma coisa sutil, assim, diferente. Uma coisa é você sair de casa, e nós estamos falando desse assunto porque trata-se de uma adolescente. E essas coisas são feitas muito na adolescência. Uma coisa é você sair para começar a fazer sua vida, né? Você tem a casa dos seus pais, ali você recebe muita coisa, mas depois a vida tem que se fazer, né? E uma coisa é você sair para ir construir com muita satisfação a tua vida, poder fazer o que você tem que fazer, um dia arrumar um companheiro, uma companheira, se casar, ter sua profissão. E outra coisa é você sair porque você não suporta mais aquilo, né? A gente Sibeli, tá falando de uma grande questão da adolescência, né? Quem falou? a Mariana. É. É, eu estou pensando muito de tudo que a gente está conversando, né, nessa relação do vínculo mesmo do Freud com ela. Né, assim, porque eu estou pensando como será que poderia ter sido diferente, né, essa relação deles, pensando nessa ida dela, né? É claro que, né, eu achei muito
muito bom que você falou da questão de quando o paciente vai embora, né? Eu estou até passando por uma situação agora no consultório exatamente assim, né? Então, eu acho que é por isso que eu tô com esse pensamento, sabe? Porque eu acho que a gente se questiona, né, quando o paciente vai embora, assim, será que poderia, né? O que será que tem nosso aí, né? Será que tem alguma coisa que poderia ter sido diferente? Enfim. E, e fiquei pensando, né, porque, nesse caso, e pensando naquilo que todo o desenvolvimento da psicanálise hoje, como será que a gente poderia pensar no analista ali com a Dora, né? Se teria coisas assim diferentes, sabe? Com o pensamento de hoje, sabe? Pensando. Eu não sei, sabe, Mariana, porque talvez a gente esteja falando de uma situação, ela vai sempre existir, assim, a relação analítica, ela é muito específica, assim, às vezes ao mesmo tempo que pode ser uma das ligações mais importantes que você tem na sua vida, ela também é fácil de ser abalada, né? De repente acontece uma coisa, o paciente vai embora, sabe? Isso, né, eu acho que essa possibilidade sempre vai existir. Cada um de nós, a gente faz o que pode, e naquele momento, com a condição que você tem, né? Você vai fazendo o melhor possível, mesmo que tenha alguma coisa de falha na sua conduta, não tem como não ter, né? Você está sempre se revisando, mas você pode ter sim alguma coisa que você não devia ter falado, às vezes fere a pessoa, tudo isso. Agora eu queria falar uma coisa para vocês muito importante, assim, não só na relação analítica, acho que em todas elas. Tem um trânsito nas relações de emoções muito intensas, né? De ciúme, de inveja, de competição. Uma coisa é você poder olhar para isso sem entender e sem se mortificar que o erro é seu. Entende? Assim, se fala, eu acho que eu não faria mais assim, isso aqui não ficou muito bom, tal, 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 mas com uma ideia, porque às vezes você tem uma fase que você não está muito bem, tudo é culpa sua, sabe? Você se mortifica por uma porção de coisas, tal, e não é possível que seja assim, porque você faz o que dá. E você sempre vai ter muitos acertos. Às vezes, conforme as coisas vão evoluindo, você tem mais acertos do que erros. Mas você vai fazer coisa errada, né? O paciente sempre tem a chance de voltar, né? Quantas vezes um paciente retorna e ele encontra você, às vezes, mais sabido, mais amadurecido, e a relação pode ser melhor. Tem gente que não volta nunca mais, né? A Dora nunca mais voltou para ele. Ela procurou outras pessoas, né? Eu fiquei pensando, desculpa, mas eu fiquei pensando, Cibele, dentro disso que você falou, o que são erros pro paciente, será? Então, a gente pode pensar assim, um erro que eu acho assim muito intenso é quando você está trabalhando, você não está bem, você não percebe e você não se cuida, entende? Eu acho que, sabe isso que a gente fala tanto, a análise do analista
é a coisa mais importante que existe no processo de formação, né? Por exemplo, a gente tem um grupo como esse, que bom que aqui a gente pode falar livremente, pelo menos eu me sinto assim, né? Gostaria que vocês se sentissem também, pode perguntar o que quiser, pode falar o que quiser, pensar, refletir, é muito bom. É muito bom ler um texto como esse, os contemporâneos também, tal, mas nada se compara ao que você vai percebendo dentro da sua análise. É o que vai te capacitando muito para estar com o outro. Porque respondendo a sua pergunta, o que pode ser um erro, é você não conseguir se aproximar da dor que o paciente está te trazendo. E você não consegue traduzir o que ele está falando e, portanto, você não vai conseguir ajudar, né? Você consegue ajudar quando você consegue, isso que a gente estava falando, fazer essa tradução, que o paciente, ao entrar em contato com isso, ele fica com uma energia livre para fazer novas conexões. Entende? E eu não estou falando, por exemplo, daquelas situações que às vezes você coloca uma coisa para o paciente, ele fala, não, não é por aí, não é isso. Isso eu acho a coisa mais natural que tem dentro de uma investigação. Ele está assinalando, ele está, como diz o Antonino Ferro, e o Bion fala isso também, é o seu melhor companheiro de viagem. É a pessoa que pode sinalizar melhor para você o caminho. Então, quando o paciente fala, não é isso que eu estou sentindo, não interprete só como resistência, que não quer ver. Às vezes ele está sinalizando que não é mesmo. Mas isso é natural na investigação, né? Eu digo assim, quando é um erro, de você não conseguir assim ter uma possibilidade para fazer uma ponte com ele, né? E às vezes ele achar que tudo que você está falando está muito fora, né? Você viu que aqui ele descreve da Dora, ela não achou que estava fora o que ele estava falando, ela ouviu e ela ficou até comovida, porque ela sabia que era verdade. Mas eram questões muito, talvez muito doídas para ela, né? Beli, mudando um pouco de assunto, embora esse assunto das nossas falhas seja tão instigador, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que falha e muitas vezes a gente fica aflito sobre, ai meu Deus, será que eu falei alguma bobagem ou deveria ter ido por outro caminho? Isso acho que todo mundo sente de alguma forma, né? Mas mudando um pouco, quando você estava trazendo esse momento em que a Dora diz para o Freud que ele, na verdade, está mais interessado em estudá-la do que realmente com suas questões, essa questão da transferência, né, que ele vai localizar aí, mas eu achei assim fascinante, porque ela acontece claramente, né? A Dora transfere para ele exatamente esses sentimentos, e aí depois ele poder identificar. Eu achei eu queria trazer isso, né, para a gente falar, que eu achei fascinante esse encontro, vamos dizer, com a transferência, do Freud com a transferência. Achei muito bacana. Com certeza, né? Com certeza. Eu só não falei sobre isso porque eu acho que a gente vai abordar enormemente no pós-escrito, porque ele fala ali, ele não percebeu a hora que ele estava com ela, ele percebeu depois, né? Então, tem uma coisa assim,
não faz mal quando a gente percebe depois, né? Às vezes tem isso, não deu tempo, né, de mostrar tudo isso para ela, mas ela sempre, ela era uma moça de 18 anos, ela ia ter sempre a oportunidade de poder, às vezes até numa outra análise, poder encontrar com isso tudo, né? E, por exemplo, não teria cabimento ele se acusar tanto de não ter conseguido, por isso que eu falo, a gente erra, não precisa se pregar na cruz, porque o que ele estava fazendo, o que ele estava estudando, quantos caminhos que ele abriu, quanto que ele beneficiou, assim, ele mudou a concepção da nossa percepção da mente humana, né? Então, às vezes você não consegue uma coisa, você consegue outra, e você vai seguir com as suas falhas, né? Mas que é muito importante o que você vai aprendendo com cada caso, não tem nem dúvida, né? E você aprende mesmo, porque cada pessoa que você atende, ela estimula a sua mente por um ângulo, né? Como cada relação é única, né? Você vive aquilo só com aquela pessoa. E ela traz, assim, uma expansão mental de verdade. Por isso que você trabalhar muito é uma coisa importante. Entende? Porque é uma mente que fica em expansão mesmo, pela estimulação que cada situação traz, né? Sibeli, eu também fiquei pensando que quando ela fala que não vai voltar mais, se ela também não estava testando, sabe? Sim, Para ver se é. ele fala para ela ficar, né? E eu fiquei pensando isso na clínica. O quanto você estava dizendo, né? O quanto a gente precisa respeitar o paciente, mas eu fico pensando também o quanto a gente está sendo posto à prova, né? O quanto é difícil isso. Porque isso é alguma coisa que fica muito presente na clínica. Por exemplo, o paciente que trabalha o tempo todo se queixando, né? Quer dizer, é uma melancolia, é uma dor que está dentro dele, que ele fica, para ver até quando e quanto você aguenta, o quanto você acredita no método, né? Às vezes tem hora que você tem que pensar porque dá muita vontade de falar, olha, por que você não para, né? Vai testando tanto, 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 e daí a gente tem que lembrar assim, não precisa falar isso, porque se a pessoa quisesse parar, ela para, você não precisa falar, né? Se ela está continuando ali, é porque ela não quer parar, e às vezes quer ver essa parte do teste com você, se você aguenta, se você tem outras soluções de lidar com a desesperança, entende? E, por exemplo, isso que você se recordou, falou, será que ela não estava fazendo isso? Como ela entregou a carta para os pais, falando que ela ia embora, quando ela deu um tapa no rosto do senhor K, no fundo não era nada disso que ela queria. E você sabe que isso é uma dinâmica da histeria, né? A pessoa não consegue falar claro o que ela acha, o que ela quer, o que ela pensa. Ela tem subterfúgios, né? De assustar, de mentir, né? E não falar claramente as coisas. Então, você tem que também estar preparado para isso, né? Quando você pergunta para um paciente, olha, tudo bem, mas eu quero te perguntar o seguinte, você tem certeza é isso que você quer? Por mim, eu continuaria, né? Eu acredito no potencial que tem para a gente poder trabalhar, mas você que sabe, não é?
Sibeli, quando você fala das histéricas, desse comportamento, mas ela não consegue acessar esse sentimento dela, é isso, não é? Sim, ela acessa só uma coisa assim mais superficial, né? Da raiva, da vontade, da imaturidade, Tá. né? Porque aí, tem um traço de maturidade quando você acha que as coisas têm que acontecer do jeito que você queria, não é? Conforme Mas você. no caso da Dora, ela conseguia acessar que ela estava apaixonada? Eu tenho a impressão que não, porque isso fica pré-consciente. Ele mostrou isso para ela. Você estava mais envolvida do que você supunha. Que a pessoa acessa? Ela acessa emoções que até podem atrapalhar um pouco. A raiva, o desejo de vingança. Então, quando você faz essa interpretação que ele fez, você estava apaixonada, eu acho que ele dá destaque para uma emoção que faria muito mais sentido dessas outras que vêm na esteira do envolvimento, né? Porque se você não está muito envolvida, você não tem vontade de se vingar de nada, você não fica tão brava, né? A gente não fala assim, uma pessoa fica muito brava quando ela está muito envolvida, senão você não fica, né? Sibeli, porque a gente fala da histeria, né, como se fosse algo já ultrapassado, como se hoje não tem mais histeria, né? Tem uma discussão assim, né, da histeria como algo, até falando que hoje algumas falam que hoje as antigas histéricas são as borderline, né? O que que você pensa disso, assim? Eu penso que a causa hoje é outra. Talvez não seja pela repressão sexual, porque não existe mais, né? Mas eu acho que existe sim um dinamismo que você pode descrever num quadro de histeria que é muito atual. Eu até comparo uma questão narcisista, entende? Da pessoa que fica tudo muito voltado para ela. Ela tem que ser admirada, ela tem que ser amada, ela tem que ser desejada. Ela fica muito no foco das coisas, e sem ver que ninguém tem assim absolutamente importância nas coisas, como às vezes uma pessoa precisa daquilo. Às vezes tem pessoa muito imatura que ela demanda muito, entende? A pessoa que tem que ser o centro das atenções, sabe? E isso não é só no sexo feminino. Tem homem que é assim, né? Que ele tem que receber muito aplauso, muita atenção. Por quê? Porque a pessoa tem uma insegurança, né? Tem um componente que é descrito no quadro da histeria, mas hoje eu não pensaria na repressão sexual, entende? Mas esses comportamentos, eles existem e muito, né, hoje. É do ser humano, entende? Uhum. Existe sim. Por exemplo, como é difícil uma situação de maturidade, que você consegue se sentir bem, acreditar em si mesmo, sem ter que ter a todo momento esse respaldo do elogio do outro, entende? Você ter o respaldo, por exemplo, daquilo que você acredita. Você fala, eu vou seguir minha vida assim, porque eu estou me aproximando daquilo que eu acredito que tem que ser, né? E ter, assim, talvez, né, derivar uma independência maior, né? Não ficar tão preso ao que o outro está achando, né?
Cibele, para mim, sempre foi um pouco difícil separar os sintomas histéricos da somatização, sabe? Me parece tudo muito próximo. O histérico acaba refletindo no corpo ou trazendo, através desses sintomas físicos, as suas questões emocionais. Mas E eu vou até somatização brincar um pouco com você. Sabe por que você acha difícil? Porque não é para separar, né? Ó, Não, é. ótimo, ótimo, porque eu sempre ouvi que é diferente na faculdade, né? E Assim, isso para mim era muito complicado. olha, no quadro de histeria, ele tem somatização. Você viu o Freud falar que ele não ousaria dizer que aquela apendicite, a suposta apendicite que ela estava falando fosse um sintoma histérico, né? Porque ele estava falando ali que ele sabia que muitas somatizações elas têm essa característica da pessoa chamar atenção para ela. E às vezes você faz de que forma? Por exemplo, ficando muito sensual, que pode ser um sintoma histérico. A mulher, como nós falamos aqui, que é coquete, tal, tal. E você pode fazer isso também toda hora ficando doente, apresentando a somatização, porque você puxa a atenção do outro sobre você. Entende? É mais ou menos a mesma dinâmica. A pessoa que fica muito chamando atenção, né? E a pessoa que fica muito doente. É quase a mesma raiz, né? Eu estou Você tentando sabe, lembrar, eu estou tentando lembrar um termo que os professores usavam para descrever o sintoma histérico, mas não consigo. Que era como se você interiorizasse mesmo aquele sintoma. Mas eu me esqueço agora o termo. Só que, não sei se o Alexandre e a Heloísa conseguem me ajudar aí, mas o que eu sinto é que, para mim, é a mesma coisa, acaba tendo quase que a mesma conexão. Então, você me deu um alívio, na verdade. você sabe que eu vou dar uma aula que é sobre o corpo, a somatização. E eu fiquei pensando, e eu vou começar pela Dora. Entende? Porque aí a vida dela teve uma sequência de muita somatização. E depois, no final da vida, ela acabou falecendo por um câncer no intestino, entende? Mas ela teve uma identificação com a mãe e essas dores abdominais ficaram constantes, né? Então, por exemplo, né, o Freud falava o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Então, essa proximidade ao corpo, às vezes ele permanece, a pessoa não se desliga disso, né? É uma coisa que a gente fala, às vezes a pessoa é muito, até uma questão hipocondríaca, ela tem uma raiz histérica, né? Eu fiquei pensando, né? Parece que a famosa fibromialgia está muito ligado a isso também, né? Essas dores, né, que as pessoas não conseguem identificar, parece que é um diagnóstico difícil também de ser oferecido ao Localizado. paciente, né? É. E eu não sei, fiquei pensando um pouco nisso que vocês estão falando. Fica uma dinâmica, né, que a pessoa não pode se desprender. Toda a patologia, a gente vai ver isso nas outras situações, ela restringe a vida normal, né?
A próximo mês, de setembro, nós vamos ficar no Pequeno Hans. Vocês vão ver que ele era uma criança que ele não estava mais conseguindo sair de casa. Então, são situações que vão interferir no desenvolvimento da pessoa. Sim, porque é interessante que a dor ou sintomas outros físicos são reais. O Heron pode nos ajudar nisso, né? Porque as alergias que se manifestam na pele, né, Heron, muitas vezes são resultado dessas emoções reprimidas. E é real, é real. Então, é bem complexo, né, para a gente falar sobre isso, até mesmo com o paciente, porque ele está sentindo, ele está vivendo a dor, sofrendo com alguma coisa física. Então, é bem complexo. Eu acho um assunto assim muito interessante para a gente estudar, sabe? Para a gente trabalhar. Nossa, eu acho que nem só nas alergias, né? A dermatologia, ela mostra muito essa ligação. E durante toda essa exposição, eu fiquei tentando rever meus pacientes. Inclusive, quando a Mariana fala do paciente que deixou, do paciente que morreu, e a gente fica se questionando. Dermatologia não morre muito, mas eu já tive paciente que morreu e que tinha um fundo emocional muito grande na perpetuação da doença. Eu tive um paciente recente que desencadeou quando ele era motorista que entregava quentinha em presídio e foi agredido. E ele não queria mais voltar naquele trabalho. A doença apareceu e ele queria aposentar. Ele aposentou e a doença não foi. E teve uma evolução muito ruim indo para óbito. Uma septicemia, óbito. E aí, isso daí, desde que como a gente começou a fazer o curso, esse paciente tá aqui na minha cabeça, né? Que eu fico pensando o que eu não fiz, né, por ele. Porque assim, do ponto de vista somático, inclusive até encaminhei para os meus ex-professores lá de Botucatu para avaliar. Eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito. Mas do ponto de vista emocional, fiquei todo esse tempo aqui pensando, na hora que a Mariana falou, o que eu não fiz. E a Cibele abordou muito bem, né? O erro, né? Será que foi erro? Será que não tinha mesmo? Será que eu não podia? Será que eu não tinha amadurecimento? Isso faz 9 anos que esse paciente faleceu. Mas está tudo muito ligado, né? É realmente muito apropriado toda essa discussão que a gente está fazendo. Eu diria para o Heron que possivelmente você fez tudo o que você podia. E tinha uma coisa que a pessoa tem que fazer por ela. Por isso que a gente estava falando ali na Dora, ela falou para ele, eu vou embora, né? E ele falou que ele respeita essa decisão, porque as decisões mais importantes que você tem na vida é como você vai se cuidar. Entende? Se você não estiver bem, é muito importante você falar, eu vou procurar alguém para me ajudar. E porque é só você que pode fazer isso. Né? Porque às vezes até você fala para alguém, olha, eu acho que você precisa fazer análise. Você pode até falar, entende? Mas as suas palavras só terão algum caminho, algum benefício, se a pessoa disser sim, eu também acho, eu vou fazer isso. É esse momento dessa decisão, entende? Você fala, eu não estou bem. Não é ninguém que te convence disso. Não sei se vocês concordam comigo, né? Sim, mas é tão doloroso. Eu acho que eu me sensibilizo muito com essas questões.
extremamente doloroso para o paciente, uma dor que atinge a gente. Veja que o Heron está contando uma história de 9 anos, está lá nele, porque a gente junto, né, sente essa dor e muitas vezes chegar a esse ponto dessa conscientização de que você pode mudar isso, né? De como para o paciente às vezes é difícil entender que ele está criando essa dor, mesmo que ele não perceba. É um tema muito instigante, né? Uma coisa que a gente podia pensar até em estudar, que eu acho bem interessante. Com certeza. Porque você está lidando com uma coisa que não é que não existe. Existe, né? Vai ficando um modo de vida, né? Um modo de funcionamento físico, né? E como que isso pode ser modificado, transformado, né? Ô, gente, Eu tenho uma coisa muito difícil isso, porque o paciente, muitas vezes, ele não consegue reconhecer o que ele faz, né? O que ele está fazendo para ele. Mas ele vai jogar no outro. Eu atendo uma pessoa, na verdade, já tive vivência com 2 pessoas com essa situação de atendo diabéticos tipo 1, né? Insulino-dependentes e doença autoimune. E atendo 2 pessoas, eu tive a oportunidade de atender com fibromialgia, e 2 pessoas muito ressentidas, né? O que ele está fazendo para ele. Mas nunca puderam, eu acho, olhar ainda, quem eu acompanho ainda, não vejo que consegue olhar o que ela própria causa em si. Sempre o outro que fez isso para ela. É o outro da família, ora um filho, ora a mãe, ora o pai, ora o irmão, né? e isso pode ser também uma fase, porque conforme a pessoa permanece ali, com certeza, com o tempo, ela vai podendo entender essa coisa de mundo interno e poder enxergar tudo isso, assim, é um divisor de águas, né? E Mas a ela pessoa transpôs bem. o som não está assim muito bom, mas depois a gente pode continuar, mas a pessoa se dá conta do que se passa com ela, né? Porque vocês podem ter certeza, elas vão lá com vocês para conversar sobre elas, né? Mas esse é um assunto que nós vamos continuar assim. Eu olhei no relógio agora, me assustei, porque o tempo acabou, né? Mas então, a gente vai combinar, semana que vem estamos aqui, e realmente eu gostei muito de ter podido colocar esse programa semanal, porque eu queria que tivesse um tipo de imersão, sabe? Tá? Então, continuamos a semana que vem, tá? Boa noite. Tchau, Atendo Sibeli. diabéticos tipo Tchau, 1, né? Insulino-dependentes e doença autoimune. 2 pessoas eu tive a oportunidade de atender. Tchau. Sibeli. Boa Tchau, noite. Sibeli, muito bom. Obrigada. Tchau, tchau.